Ei, pai ou mãe de família, pare tudo o que você está fazendo por um segundo e me ouça com o coração aberto. Imagine acordar todos os dias, sentindo o peso das contas acumuladas, o medo de não conseguir pagar a escola das crianças ou até mesmo colocar comida na mesa, enquanto vê os sonhos da sua família escorrendo pelos dedos como areia. Eu sei como isso dói, eu tive lá, e milhões de pais como você estão passando por isso agora mesmo. Mas e se eu te dissesse que não é falta de sorte ou de um salário maior que te mantém preso nessa armadilha? São erros simples, comuns, que você pode estar cometendo sem nem perceber. Erros que sugam sua energia e seu dinheiro, te deixando pobre e exausto. Hoje, nessa aula definitiva de 10 minutos, eu vou revelar os 5 erros financeiros que estão te mantendo endividado e, mais importante, como corrigi-los para começar a enriquecer de verdade. No final desse vídeo, você vai se sentir esperançoso, empoderado, pronto para transformar sua vida financeira e dar à sua família a liberdade que ela merece. Vamos nessa juntos, porque você não está sozinho e sim, é possível começar do zero e vencer. Vamos direto ao ponto, porque eu sei que seu tempo é precioso entre trabalho, filhos e essa luta diária. O primeiro erro que está te mantendo pobre é não ter um orçamento familiar real. É como navegar num barco furado no meio do oceano sem um mapa, achando que vai chegar em terra firme e por milagre. Pense nisso. Você ganha seu salário suado no final do mês, paga as contas urgentes e o resto some em compras impulsivas, lanches fora de casa ou aqueles pequenos luxos que parecem inofensivos, como um cafezinho diário ou brinquedos extras para as crianças. Mas no final, você olha para a conta e pensa, cadê o dinheiro? Eu vejo isso o tempo todo com pais endividados. Uma família que eu ajudei recentemente gastava R$ 300 por mês em delivery, sem perceber. Dinheiro que poderia ir para quitar dívidas ou uma poupança. É como uma hemorragia lenta que te enfraquece. A metáfora aqui é poderosa. Imagine sua família como uma árvore. Sem raízes fortes no solo do orçamento, ela balança com qualquer vento e nunca cresce. Para corrigir isso, comece hoje. Pegue um caderno ou um app gratuito como o Guia Bolso, liste todas as entradas de dinheiro e saídas fixas, como aluguel, luz, comida. Depois, categorize os gastos variáveis e corte o que não é essencial. Faça isso como um jogo com a família. Envolva as crianças, explique que é para um futuro melhor, como viagens ou uma casa própria. Em poucas semanas, você vai ver sobras no final do mês. E essa sensação de controle é libertadora, como finalmente respirar depois de afogar em dívidas. Lembre-se, um orçamento não é restrição, é liberdade. É você dizendo, eu decido onde meu dinheiro vai, não o mundo lá fora. Agora, o segundo erro que devora famílias endividadas é acumular dívidas ruins, aquelas que crescem como uma bola de neve ladeira abaixo, te esmagando no processo. Estou falando de cartões de crédito usados para compras emocionais, prestações intermináveis em eletrônicos ou carros que depreciam no minuto que saem da concessionária, e empréstimos com juros absurdos que viram correntes nos seus pés. Como pai ou mãe, você quer dar o melhor para os filhos. Um celular novo, roupas na moda, talvez uma TV maior para as noites em família. Mas quando financia tudo isso, os juros compostos trabalham contra você, não a favor. Lembra daquela história que viralizou de um casal que comprou um carro de R$ 50 mil em 60 prestações e acabou pagando R$ 80 mil no total? É real e acontece com milhares de famílias. Pense nisso como uma armadilha de urso. Parece inofensivo no começo, mas fecha e te prende para sempre. Uma analogia emocional que bate fundo é comparar dívidas ruins a um relacionamento tóxico. Ele te promete felicidade imediata, mas suga sua alma aos poucos, deixando você exausto e sem esperança. Para escapar, priorize pagar as dívidas de altos juros primeiro, como cartões.
Use o método bola de neve de Dave Ramsey, começando pelas menores para ganhar momentum. Negocie com credores, troque dívidas caras por mais baratas, se possível, e jure para si mesmo: só compro o que posso pagar à vista. Imagina o alívio de acordar sem aquela notificação de cobrança. É como soltar um peso das costas, abrindo espaço para sonhos reais, como uma viagem em família sem culpa. Você merece isso, e sua família também. Passando para o terceiro erro, que é ignorar a construção de um fundo de emergência, isso é como dirigir um carro sem estepe numa estrada esburacada, torcendo para nada dar errado, mas sabendo que a vida sempre joga curvas inesperadas. Pais endividados frequentemente vivem no limite, usando todo o salário para o agora, sem uma reserva para um conserto no carro, uma doença na família ou até mesmo perda de emprego. Eu ouvi uma história comovente de uma mãe solo que perdeu o emprego durante a pandemia e, sem fundo, teve que vender pertences das crianças para pagar contas. Isso parte o coração, né? É como uma família sem rede de segurança, caindo no abismo a cada tropeço. A metáfora aqui é o castelo de areia, bonito na praia, mas uma onda e tudo desmorona. Comece pequeno, mire em R$ 1.000 primeiro, depois 3 a 6 meses de despesas. Coloque numa conta separada, de preferência com rendimento, como uma poupança digital. Corte um cafezinho por dia e veja crescer. Essa reserva não é luxo, é paz de espírito. Imagine dizer para os seus filhos: estamos protegidos, não importa o que venha. É transformador, te dando forças para enfrentar o mundo sem medo constante. O quarto erro que te mantém pobre é não investir no futuro, achando que riqueza é só para os sortudos, ou que amanhã eu penso nisso. Como pai de família, você sonha em ver seus filhos formados, casados, sem as mesmas lutas que você enfrenta. Mas sem investir, esse sonho fica no ar. Muitos pais endividados focam só em sobreviver, ignorando que o dinheiro pode trabalhar para você através de investimentos simples, como tesouro direto ou fundos acessíveis. Pense no pai que gasta tudo em bens que perdem valor, em vez de aplicar em algo que multiplica. É como plantar semente sem regar, nada cresce. Uma analogia poderosa é a jornada de uma família como uma maratona. Sem combustível ou investimentos, você para no meio do caminho exausto. Comece educando-se. Leia Pai Rico, Pai Pobre, de Roberto Kiyosaki, que diz: não é o quanto dinheiro você ganha, mas o quanto você guarda, quão duro ele trabalha para você e por quantas gerações você o mantém. Invista R$ 50 por mês em algo seguro e envolva a família em lições financeiras. Em anos, veja o composto crescer. É como ver seus filhos florescendo, te dando orgulho e segurança. Você pode enriquecer sim, mesmo do zero. Por fim, o quinto erro é viver no mindset de escassez, acreditando que dinheiro é finito e que você nunca terá o suficiente, o que te impede de buscar renda extra ou oportunidades. Pais endividados frequentemente pensam: eu mal dou conta do agora, como vou pensar em mais? Mas isso perpetua o ciclo. Você não freelança, não vende alguma coisa em casa, não aprende uma skill nova, porque o medo paralisa. Lembra daqueles vídeos virais de famílias que saíram da dívida vendendo bolos caseiros ou ensinando online? É possível. Pense nisso como uma prisão mental. As barras são invisíveis, mas te prendem por hábito. Mude isso. Liste suas habilidades, como cozinhar ou consertar coisas, e monetize. Comece pequeno, como um side hustle nos fins de semana. Envolva a família. Ensine as crianças a empreender, quebrando o ciclo para sempre. Com mindset de abundância, você atrai oportunidades. E, de repente, a dívida vira passado. Ufa, chegamos ao fim dessa jornada, mas é só o começo da sua transformação. Você ouviu os 5 erros: falta de orçamento, dívidas ruins, sem emergência, não investir em mindset de escassez e como corrigi-los com passos simples, reais, cheios de esperança. Lembre-se, eu falo isso com o coração, porque já vi famílias como a sua renascerem, saindo do vermelho para o verde, dando aos filhos um futuro brilhante.
Você não é definido pelas dívidas. Você é um guerreiro, um provedor que merece liberdade financeira. Agora pare e reflita. Qual erro te acertou mais? Pegue um papel e anote uma ação imediata. Talvez criar seu orçamento hoje ou pesquisar um investimento simples. Faça isso agora, não amanhã, porque a sua família está contando com você. Se esse vídeo tocou seu coração, dê um like, comente qual erro você vai corrigir primeiro e se inscreve no canal para mais aulas como essa. Juntas vamos construir riqueza real. Você pode, você vai. Acredite nisso. Até a próxima. E lembre, a mudança começa com um passo.